Então, confirma para mim se você está vendo a apresentação. Tô sim. Aula 2 de Le- PCP. Legal, vamos lá. Bom, primeiro me apresentar, né, Thaís? Meu nome é Levi, eu sou formado em engenharia de produção, formei na segunda turma da FAEX, em 2015. Depois disso, eu fiz pós-graduação na PUC Minas, gestão estratégica de negócios. Fiz também outra pós em logística e supply chain na FAEX. Eu trabalho hoje na empresa que chama Nutracim. Já trabalhei na Multilaser, já fui comerciante na minha cidade, eu sou de Estiva, que fica a 65 quilômetros aqui de Extrema. Eu trabalho com desenvolvimento de produtos e já trabalhei também no setor de logística e vendas. Bom, hoje eu cuido da parte de desenvolvimento de produtos na Nutracim. Bom, e o projeto aqui, eu acho que não tem. Aqui só a gente relembrando um pouquinho da última aula. Eu enviei o material, não sei se você chegou a abrir, mas o projeto não tem muito segredo, né? O ABP, a questão aí da avaliação, os 10 pontos da primeira fase, que como para você já está atrasado, e é evidente que a FAEX e nem eu queremos prejudicá-los em relação à nota. Então, essa primeira fase aqui, que teria aí a sua entrega dia 13 pelo calendário da FAEX, se não me engano, vai ser entregue junto com a segunda, que é dia 16, se não me falha a memória. Essa é a pontuação, que você já deve ver bastante nas outras disciplinas. No nosso projeto, na outra aula, eu também mandei esse link aqui, depois se você puder dar uma olhadinha, é um vídeo bem rapidinho. O nosso projeto ele vai ser focado em avaliar e analisar a produção de um alimento. Por que eu pedi um alimento? Porque aqui a gente tem diversas empresas do setor alimentício, né, que em Extrema, e porque é um setor que, de certa forma, eu domino também. E a questão motriz é como a gente consegue melhorar a gestão do PCP, mesmo em cenários de incertezas, né? O PCP lida com incerteza ainda. E a entrega final vai ser um documento, que eu imagino que é o que vocês fazem na maioria das outras disciplinas. Então, a primeira fase, que nem já aparece lá na Liga, né, no aplicativo da Liga, é compreender os conceitos do PCP. A segunda, né? Então, eu compactei todos esses 4 pontos aqui, né, em 2 aulas. Então, a primeira seria mais para a gente se conhecer, para apresentar e tal, ver o pessoal, dividir a turma. E a segunda, que é hoje, para a gente ver os outros 3 pontos. A ABP na primeira aula, semana passada. O escopo do projeto, que é outro material que eu enviei, que a gente pode começar a fazer junto hoje. Definir o produto da empresa, né? Acabou sobrando um D aqui, que tem que ser da indústria de alimentos. Eu prefiro que vocês façam isso, e aí eu reforço aqui que é indústria, né? Por que indústria? Porque se a gente falar só uma empresa de alimentos, ficaria muito amplo. Poderia ser um supermercado, poderia ser um comércio qualquer. Então, quando eu defino que é indústria, necessariamente tem que ter uma compra de matéria-prima, uma manipulação, uma produção, afinal a gente está falando de PCP, e a entrega, né, a venda, enfim. Aí você precisa definir o produto, colocar características, mesmo que superficial, né, e definir o cliente, né, se você vai vender para outra indústria, para um supermercado ou até mesmo para o consumidor final. E o mais importante dessa aula é compreender o conceito e a necessidade Aliás, é compreender o conceito de PCP, né? A necessidade do projeto também estou explicando um pouquinho lá na outra aula. Nessa aula,
a gente aborda, na aula de hoje, né, a gente aborda os conceitos de demanda e a aplicação dos conceitos no seu projeto. Você tem alguma sugestão, Thaís, para o projeto? Assim, eu sou muito flexível, tá? O que você achar que a gente pode mudar, que deve seguir outro caminho, isso daqui está errado, vamos fazer diferente, fique à vontade para sugerir, tá? Até porque o projeto é dos alunos, né? Ah, tá bom, pode deixar. Não tem nada agora assim em mente, né? Mas PCP, quando eu fiz um outro curso lá, foi uma Uhum. das matérias que eu mais gostei. Mas se eu pensar em alguma coisa, eu vou falar assim, pode deixar. Então vamos começar lá de demanda, né? A definição da palavra em si, eu gosto sempre de colocar o que significa algum termo, a etimologia, vem, para justificar o fato principal de um termo qualquer. Então, a palavra definição vem do latim, de demandare, e significa a gente dar poder, né? Então, demanda é poder, quem tem a demanda. Na economia é ação de desejo, uma necessidade, no caso da população, de um cliente, de um mercado em si. No nosso demanda é a solicitação de produção, é o que move a produção. Então, qual é que é a necessidade de se produzir um produto? Geralmente uma venda, um pedido específico, manter estoque e por aí vai. É o que está aqui embaixo, né? Que é o que gera a expectativa de venda. A necessidade, ela pode vir de dois lugares, né? Numa produção empurrada, é a expectativa de venda, você faz para manter estoque. E numa produção puxada, que eu imagino que seja o caso da Lear, projetos puxados, né, porque acho que são produtos relativamente caros, né, de alto valor agregado, a produção puxada, né? Pode me corrigir se eu estiver errado. Não, lá é produção puxada mesmo. Por conta de ser. Puxada, né? Sim, por conta de ser carro, né? Às vezes acaba que muda o modelo, algum outro tipo de coisa do que o cliente solicita, e daí não tem como a gente fazer em grande abundância, assim. Eles têm que puxar pra gente, na verdade. Entendi. Seguindo com importância e definição de demanda, demanda acaba sendo algo intrínseco ao planejamento, né? Porque a gente precisa saber o que a gente vai precisar, quando a gente vai precisar, quanto vamos precisar para produzir, para fazer algo, né? Mesmo que seja uma produção empurrada, né? Você precisa saber quanto vai deixar de produto acabado no seu estoque. E conhecer a demanda, prever, buscar mecanismos de prever a demanda, é muito importante porque a demanda, a venda é o que move toda a cadeia da empresa, né? Na logística, por exemplo, a gestão de estoques, né? Saber quanto de estoque de matéria-prima, quanto de estoque de produto acabado. Na questão financeira, o fluxo de caixa, né? A gente precisa ajustar a demanda para influenciar nas compras e manter o estoque abastecido. O próprio RH, com base na demanda, ele faz as contratações, ele planeja o que é que vai precisar de mão de obra, né, de recurso humano. Agora a gente vai entrar já na parte mais prática. Thaís, não sei se você está com acesso aí ao escopo do projeto ou ao projeto em si, né? Imagino que você nem começou a escrever ainda. Mas, assim, aí já são pontos que a gente vai começar já a aplicar o projeto, né? Por exemplo, dependendo do produto que você escolher, a gente já começa a definir, demanda é pontual, não, demanda é independente ou demanda dependente. Então, já começa mais na parte prática. A demanda, só para explicar aqui os três tipos, né? A demanda pontual, ela é algo muito específico.
A demanda independente é aquela que é diferente, por exemplo, do exemplo que você citou da Lear. A demanda independente, ela não tem uma previsão tão exata, né? Então, até por isso que ela costuma ter bastante variação. Já a dependente é para atender pedidos específicos, então ela costuma ser mais bem definida. Os próximos slides são para exemplificar o que é, quais os tipos, né? Para explicar direitinho cada um deles. Então, a pontual ela é um período específico de tempo. O maior exemplo disso é a campanha de vacinação. Né? A campanha de vacinação, por exemplo, a campanha de vacinação da gripe, que acho que já está começando no Brasil, ela costuma começar nesse período que vai de outono, né, que antecede o inverno, porque no inverno costuma aumentar os casos de gripe. Então, é uma demanda muito pontual, porque as vacinas são para esse momento específico. Ela dura em semanas ou meses, e depois ela se encerra. Então, o laboratório que faz as vacinas, ou o instituto, né, ele se prepara antes para já entregar as vacinas nessa data. E a demanda, ela acaba sendo, não vou dizer completamente conhecida, mas com base nos dados do IBGE, com base nos dados demográficos da população, um instituto ou um laboratório, ele sabe quantas vacinas exatamente ele vai ter que entregar. Então, a demanda já é conhecida em relação à quantidade, o período mais ainda conhecido e a entrega. Só uma observação que campanha de vacinação não se relaciona com o que a gente está vendo hoje, né, em relação à Covid. Porque a Covid a gente não conhecia a doença e as vacinas estão sendo entregues conforme a produção, né, para atender o mundo todo, né. Já a campanha de vacinação é diferente. A campanha de vacinação é num período determinado. A demanda dependente, ela, teoricamente, ela é mais previsível, porque ela depende de fatores que já são conhecidos. O exemplo aqui, ele é de pneus, né, mas a gente pode chicote de carro, né, vocês já produzem sabendo a quantidade que a montadora vai necessitar, e a montadora, evidentemente, ela solicita os chicotes com base no número de carros, pneus. Vamos imaginar que a montadora vai produzir 250 pneus, perdão, vai produzir 250 carros, ela já solicita lá para a empresa de pneus 5 pneus por carro, né? 1.250 pneus já é aquela demanda bem específica. O termo-chave, o que é importante é que é uma programação de manufatura. Se a Lear já sabe que em tal data, tal montadora vai precisar de tantos chicotes, a questão é programar essa produção para atender nessa data. Imagino que seja assim que aconteça na sua empresa, né? Corrija se eu estiver errado. Não, é assim mesmo. Eles solicitam para nós e daí a gente vai se programando até no período que for solicitado para entrega. Legal. E a dependência, né? É isso. O termo dependente a demanda depende de algo maior, nesse caso do cliente. Já a independente, ela é relativamente imprevisível, porque a gente não tem uma colocação antecipada de pedidos. E aí, os maiores exemplos são os produtos de varejo, né? Já que a gente vai falar de alimentação no trabalho, vamos imaginar aí uma produção de queijos, né? Por mais que você tenha pedidos de queijo, você vai fazendo para abastecer estoque de supermercado, de revendedor, então não tem essa previsibilidade que nem a demanda dependente, não é um pedido específico. Mantendo o nosso exemplo aqui na empresa, na fabricante de pneus, quando ela abastece a indústria de carros, a montadora,
ela tem uma demanda dependente, porque ela sabe quanto de pneu a montadora vai precisar. Agora, quando ela atende uma distribuidora aliás, uma prestadora de serviços de troca de pneus, que repõe os pneus de carros que já estão no mercado, essa demanda ela é independente, porque a distribuidora tem que ter o pneu lá para fazer os serviços conforme vão chegando. Apesar de a gente prever essa demanda, ela é independente, ela não tem pedidos específicos para ser atendida. Algo muito importante é a probabilidade estatística, né? Porque aí a gente precisa desenvolver métodos de prever essa demanda. Então, aqui está um resuminho, eu acho que... não, está aqui a referência. A demanda dependente, o input, né, é a solicitação lá da fábrica de carros, o termo até antigo, né, montadora. E a demanda, o que abastece aqui a OP dessa fábrica de pneus é o pedido da montadora. Então, ela produz os pneus conforme o número de carros. Já na demanda independente, se a gente imaginar um serviço de troca de pneus, óbvio, a gente está falando do mesmo produto, né? O mesmo pneu que vai no carro da montadora também vai para a troca dos carros que já estão no mercado. Só que são demandas completamente diferentes, porque a montadora sabe quanto pedir e a empresa lá que troca os pneus, ela tem uma demanda independente, que não consegue passar exatamente as quantidades e até o tempo para fabricante de pneus. Ficou alguma dúvida, Thaís, de dependente e independente? Aliás, demanda dependente, demanda independente? Não, eu consegui entender bem como funciona. Legal. Já a gente vai entrar nos cálculos. Você está com acesso ao computador aí ou não? Eu vou abrir aqui agora. Aí eu fui tentar abrir o escopo aí. Tá, Mas não, é só porque tem alguns cálculos que é mais fácil a gente fazer no Excel. Vamos lá. Definido demanda independente e dependente, a gente tem alguns padrões de demanda. Resumidamente, eles são 4. Tem a demanda estacionária, aqui vamos imaginar um histórico, né, de vendas ou de produção de qualquer empresa que seja. E a demanda estacionária, a gente vê aqui que ela não se altera muito, né? Ela está aqui entre 110 e 80, mais ou menos. Então, é uma demanda que não se altera muito. Já a demanda com tendência é aquela que a gente vê um possível crescimento ou uma possível queda, né? Ao longo do tempo. Outros dois tipos são a demanda estacionária. Eu errei o termo aqui, tá? É com sazonalidade. Depois eu troco aqui. A demanda sazonal, que ela tem períodos de tempo, né? Então, aqui a gente tem do 0 ao 6º período algo estável, daí cresce e no 12º período volta a cair de novo, fazendo ciclos de oscilações. E a demanda sazonal com tendência é aquela que tem uma sazonalidade, mas a gente vê um crescimento, mesmo com a sazonalidade. Peço desculpas, depois eu corrijo esse daqui. E é importante conhecer os tipos de demanda, o tipo de produção, se é puxado ou empurrado, para a gente determinar como vamos responder à demanda. Então, a gente precisa saber qual o tipo de demanda, o produto em si, todas essas definições para responder. E são 3 tipos básicos de respostas que a gente tem. O Resource to Order, que é solicitar os recursos, as matérias-primas, depois que a gente tem o pedido. O Make to Order, que é fazer contra pedido, a gente recebe o pedido e a gente faz. E o segundo, que é Make to Stock, que é fazer para estocar, aí mais como exemplo do varejo. O recurso contra pedido,
ele, ele é o seguinte: o processo de compra de materiais só começa depois do pedido. Eu imagino que não seja o caso da sua empresa também, e o maior exemplo é a construção de casas, prédios, qualquer coisa. Um construtor de casas, ele geralmente só compra os materiais depois depois do pedido, depois da demanda conhecida. E por que ele faz isso? Porque não compensa ele manter estoque do bem, da matéria-prima, para fazer aquele produto. Outro exemplo é a organização de congressos, né? Congresso, palestra, qualquer coisa que seja, ele geralmente ocorre numa data específica. Então, vamos imaginar um congresso que vai acontecer daqui 2 semanas. Não tem por que eu começar a comprar os produtos ano passado. Eu só compro a partir do momento que eu sei a data e, dependendo do produto, se for um caso de um produto perecível, por exemplo, eu só compro na véspera ou poucos dias antes. Então, esse é o ato de comprar materiais após pedido, recurso contra pedido. O fazer contra pedido, a gente já tem esse recurso, a gente já mantém um estoque de matéria-prima. Porém, a gente só faz esse produto depois do pedido. Só faz assim que a gente tem a solicitação do cliente. Nesse caso, já se mantém estoque de matéria-prima e uma diferença entre os dois primeiros, né? Recurso contra pedido e fazer contra pedido. Recurso contra pedido, ele é comprar matéria-prima assim que chega o pedido. E já fazer contra pedido, você já tem essa matéria-prima, é a produção após o pedido. Espero que tenha ficado claro. E o último é fazer para estoque, que aí é mais no caso da demanda empurrada, né? Perdão, da produção empurrada. E esse contexto, esse tipo de resposta à demanda, ele está geralmente dentro da demanda independente, e uma operação, ela começa para abastecer um estoque, então não tem um pedido específico. A produção faz, vai para o estoque e depois vende, ou vende em seguida, enfim. Mas a produção não espera o pedido para fazer o produto. Como já falei, a maioria dos produtos do varejo, o maior exemplo são produtos de varejo, né, e até produtos alimentícios, que a gente faz, estoca e depois vende. Outro ponto importante é a questão do volume e variedade, né, que isso influencia muito na resposta à demanda e para entender o seu tipo de produto. Acho que com essa tabela aqui fica mais fácil. Geralmente, produtos que têm um alto volume têm baixa variedade. Por exemplo, arroz. É um volume gigante no Brasil, mas a variedade é muito pequena. Acho até que um exemplo melhor que o arroz é a energia elétrica, né? Energia elétrica a gente tem, por mais que a gente receba aí 127 volts e 220 volts, não tem outro tipo de energia elétrica, né? Energia elétrica é aquilo e ponto. Então, o volume é muito alto, perdão, exato, isso. O volume é alto, a variedade é baixa, a resposta para o consumidor tem que ser rápida, porque todo mundo está usando a todo tempo. O horizonte de planejamento ele é longo, porque vamos imaginar construir uma usina de energia elétrica, é um investimento muito grande, então o planejamento tem que ser de longuíssimo prazo, né, eu diria. As decisões de planejamento são baseadas em volumes, né, não em tempo. O controle ele é agregado. Um exemplo disso daqui é a medição de energia elétrica, é a mesma, provavelmente desde que ela surgiu, né, desde que começaram a cobrar. E a robustez é baixa, porque se o sistema caiu, cai tudo. Basta ver aí o que aconteceu no estado do Amapá,
no final do ano passado ou no início desse ano, não me lembro, que o pessoal ficou bastante dias sem energia elétrica, né? O exemplo contrário é um escritório de arquitetura. O volume do serviço ele é muito baixo, porque a arquitetura é fazer projetos muitas vezes específicos, né? E o projeto tende a não se repetir. A variedade disso é alta porque você tem vários tipos de produto, né? Quando um arquiteto vai fazer uma casa para uma pessoa, é quase impossível que ele repita esse projeto para outra, né? Geralmente costuma trocar, então você tem uma grande variedade de produtos. A resposta é lenta, porém o horizonte de planejamento é curto, porque ainda no escritório de arquitetura não se tem um estoque muito grande de produtos, né? Você adquire as matérias-primas quando você já tem essa demanda. A decisão ela é baseada no tempo, então, ainda nesse exemplo do escritório, você precisa entregar o seu trabalho, então o tempo é mais importante que volume. O controle ele é detalhado e a robustez é alta, né? Você tem aí qualquer mudança que precisa fazer, ela demanda muito tempo, então o sistema é robusto. Aqui a gente já entra na parte de planejamento de demanda, tá? Então a gente precisa analisar diversos pontos, né? Primeiro, se é puxado ou empurrado, dependente ou independente. Como que a gente vai responder o pedido, se vamos produzir só depois do pedido, vamos manter estoque de matéria-prima, se não, vamos manter estoque de matéria-prima e começar a comprar só depois do pedido, e a variedade e volume do produto, né? No setor alimentício, volume e variedade do produto, ele tende a ser a segunda linha aqui, né? Volume alto, variedade baixa, e os outros itens aqui da segunda linha. A gente tem muitos pontos, além desses daqui, que influenciam no planejamento, né? Aqui já está uma das partes daqueles objetivos lá, que você mostrou no Liga para mim, que eu passei para o pessoal do núcleo da FAEX incluir no aplicativo, na plataforma da Liga, que é a importância do planejamento de demanda, né? E basicamente planejar a demanda, prever a demanda é importante porque isso influencia diversos pontos da empresa. Gerenciamento de estoques, os recursos humanos e até os investimentos, né? Quando a gente faz, isso também está na outra aula, depois eu peço que você dê uma olhada, por gentileza, nos prazos do PCP, né? Que está muito relacionado aos níveis estratégico, tático e operacional da empresa. Então, a previsão de demanda, o planejamento de demanda, ele é importante até para a questão financeira, né? Quando você fala em investimento de longo prazo, você já tem uma previsão de demanda, né? Então, a demanda influencia todos esses pontos aí da empresa. E é evidente que compras está aqui dentro do gerenciamento de estoque. Então, previsão de demanda. Um dos pontos do trabalho, Thaís, é tentar prever uma demanda, mostrar que vocês aprenderam a prever uma demanda e depois tem alguns modelos aqui para a gente fazer. São vários os modelos de previsão de demanda e para a gente determinar esse modelo a gente tem um procedimento, né? Então, primeiro a gente precisa definir qual é que é o objetivo desse modelo, para que a gente quer prever essa demanda. Depois a gente começa com a coleta de dados, que na maioria dos casos é analisar o passado, é ver o que a gente vendeu no passado, o que a gente produziu no passado para tentar atender essa demanda atual. Mas não só o passado, aqui também entram eventos futuros, né? Muito na questão de sazonalidade, mas, por exemplo, não sei se isso influencia ali, acho que você pode falar um pouquinho.
Mas a Volks publicou ontem que vai interromper a produção por 12 dias no Brasil todo. Não sei quantas montadoras tem no Brasil todo, mas eles vão interromper a produção. Simplesmente os funcionários vão ficar em casa devido à pandemia, né, a Covid-19. Eu imagino que isso influencia o caso de vocês lá, né? Não sei se vocês atendem a Volks, mas caso atendam, é óbvio que isso vai influenciar. Então, também precisa ficar de olho aí nos eventos futuros e atuais, né? Outro ponto é selecionar a técnica. Como que a gente vai fazer esse tipo de previsão? Se vai ser média, se vai ser projeção de tendência, se vai ser análise de mercado, enfim. Feito isso, a gente obtém as previsões e monitora o modelo. Eu costumo fazer isso na empresa, né? Todo início de mês, eu determino a demanda dos próximos 6 meses. Como eu trabalho com importação, esse período tem que ser mesmo o período operacional e tem aí um relativo tempo longo, né, de 6 meses. Então, todo início de mês eu prevejo a minha demanda para os próximos 6 meses e depois eu vou acompanhando, vou comparando o que eu previ com, com a demanda real, né, com o que ocorreu no mês. E aí a gente faz a reavaliação do modelo e a reavaliação da técnica para ver se está de acordo com o meu produto, com a minha empresa. A gente tem diversos tipos de métodos de previsão de demanda. Quantitativo, que é evidente que são bem melhores do que os qualitativos. O quantitativo a gente põe número, né? Então, o qualitativo ele fica muito opinativo e por mais que seja opinião de especialista ou até mesmo dos funcionários da empresa, isso é muito, muito relativo. Tudo bem até aqui, Thaís? Tá, até aqui tá tudo certo. Se eu estiver passando muito rápido, você fala, tá? Eu gosto de colocar bastante coisa e aí depois a gente volta revisando se tiver alguma dúvida. Tá bom. Eu vou iniciar tudo. Se você tiver no computador, eu vou pedir que você abra o seu Excel, porque quando a gente joga uma fórmula dessa, né, parece que o negócio vai começar a complicar, mas no Excel é bem fácil da gente prever demanda, né? Eu prefiro colocar a fórmula sempre nos slides para mostrar de onde é que eu estou tirando isso, qual é que é a minha referência. A média móvel é algo que a indústria utiliza muito. Ela nada mais vê do que a média dos últimos períodos, né? É um planejamento, de certa forma, de curto prazo, mas é aquilo que está acontecendo no momento, né? É óbvio que, às vezes, ela desconsidera alguns pontos, como que eu posso dizer, às vezes algumas mudanças abruptas na economia ou até mesmo no mercado específico do produto, a média móvel acaba perdendo isso, né? Óbvio que tem coisas que não dá para prever, né? Imagina uma empresa que faz previsão de média móvel e estava fazendo a previsão para abril de 2020, né? Ela pegou os últimos 3 meses, que seriam janeiro, fevereiro e março de 2020, e aí ela foi fazer a previsão para abril daquele ano, do ano passado. Com a pandemia, toda aquela previsão teve que ser jogada fora, né? Porque aconteceu uma mudança internacional abrupta, de um momento para o outro a gente precisou parar. Eu vou abrir aqui o meu Excel, imagino que você esteja vendo. Tô sim. Então, a média móvel, ela nada mais é do que a gente determinar a demanda, prever a demanda com base nos últimos números, né? Então, vamos imaginar aqui
que eu tenho um histórico de 3 meses, de 3 períodos aqui, 1, 2 e 3, e aí eu preciso prever uma demanda para o quarto período. Eu basicamente pego e faço a média dos últimos 3. Então, definir a média móvel é muito simples. Para a gente definir aqui, fazer uma previsão de demanda para o quarto período dessa série, a gente soma as últimas 3. E as demais, mesma coisa, por exemplo, para determinar aqui, para fazer uma previsão de demanda para o quinto período, o que eu fiz? Eu fiz a média dos últimos 3, período 2, 3 e 4, e assim por diante. Para determinar a demanda do sexto período, eu fiz uma média aqui dos 3 anteriores. O importante aqui, eu vou voltar aqui na aula, a fórmula é essa, né, que a previsão de demanda, que é tudo isso que está para o lado de cada igualdade, ela demanda num momento, mais a demanda no momento futuro, né, e assim por diante, dividido por N. Por quê? Porque é média. Então, o importante aqui é definir o N. Eu quero fazer uma média móvel de 3 meses. Está aqui, a média móvel de 3 nessa coluna. Se quiser fazer uma média móvel de 6 meses, faz a média dos últimos 6, que nem está aqui. Para prever a demanda do sétimo período, o que eu fiz? A média dos últimos 6. E assim por diante. Se quisesse fazer média móvel de 10 dias, né? Acho que média móvel a gente tem ouvido muito, né? Média móvel nos jornais, na internet, que é o sistema que estão utilizando para quantificar as mortes pela Covid-19, né? Então, utiliza-se a média móvel dos últimos 7 dias, que dá um número mais preciso do que olhar só o número de ontem ou só o número de hoje. Então, a média móvel é isso. É uma análise dos últimos períodos. Alguma dúvida, Thaís? Tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo por enquanto. Tá. Para o projeto, eu confesso que não lembro quantos modelos eu coloquei lá. Mas a minha sugestão é que a média móvel seja um deles, porque é simples e ela tem, de certa forma, até uma boa previsão. Quando você tem sazonalidade, também dá para usá-la, porque apesar de que a sazonalidade, às vezes você precisa se preparar com muita antecedência. Mas é um método simples, né? Um método simples e que é relativamente usual. O segundo modelo, no Excel, ele já exige um pouquinho, já tem uma complexidade um pouco maior, que é a projeção de tendência. A projeção de tendência, ela nada mais é do que tentar prever o futuro com uma fórmula matemática. É óbvio que o que a gente utilizou na média móvel também é uma fórmula matemática, mas isso daqui a gente precisa ter um histórico de demanda, um histórico de demanda real, né, no caso, fazer um gráfico e depois gerar uma reta de tendência. Não sei se você já fez isso no Excel. Se não fez, você vai aprender agora, mas é algo bem simples. Vou voltar aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui, porque na minha apresentação fica uma barra na parte de baixo aqui. Então vamos lá. Eu vou por partes aqui, tá? E se eu for rápido demais, você me dá um toque. Então, isso daqui é o gráfico. Isso daqui é o período e a demanda, no caso, a venda, né? Então, a gente tem 12 períodos e 10 deles a gente já tem aqui um histórico de demanda. Isso aqui são dados quaisquer. Gerar gráfico no Excel tranquilo para você? Sim. Beleza, então eu vou tirar isso daqui que eu vou explicar como colocar. Vou tirar a linha de tendência também.
Então, o gráfico está aqui, né? Os períodos aqui embaixo e a minha demanda aqui na lateral, né? Eixo X, eixo Y. No segundo período, por exemplo, a demanda é de 30, está aqui exatamente em cima do eixo 30. Plotado o gráfico no Excel, a gente faz o seguinte, o meu Windows aqui não é o último, tá, Thaís? Mas não muda muita coisa, não. Basicamente, nas ferramentas do gráfico, você clica em linha de tendência. Se você já tiver feito isso, você me dá um toque, tá? Para não, como o pessoal diz, para não ficar explicando o Pai Nosso para o padre, né? Se já soubesse daqui, você me avisa. Ah, não, fica à vontade aí por explicar. Mas, enfim, a linha de tendência, ferramentas do gráfico, em layout, são os itens que vão aparecer no seu gráfico. Então, você consegue título, eixo, tudo mais aqui. E tem a linha de tendência, ela vai mostrar para onde é que está indo a tendência desse gráfico. A gente vê evidente, apenas de olhar aqui, a gente vê que tem uma tendência de crescimento, mas tá, qual é que é essa tendência em números? Então, a linha de tendência, você clica aqui nela e você consegue escolher alguns tipos. Para esse nosso exemplo, qualquer um desses dois aqui são aplicáveis, a tendência linear ou a tendência de previsão linear. Eu vou escolher aqui a de previsão linear. Aí surgiu aqui a minha linha de tendência. Mais ou menos a gente consegue prever aqui que no período 11, no 11º período, a demanda vai ser de 70. Legal, mas a gente precisa colocar isso em números. E como é que a gente faz isso? Alterando aqui a linha de tendência, você pode dar 2 cliques nela ou clicar com o botão direito e vir formatar a linha de tendência. Você vai conseguir colocar aqui embaixo, exibir a equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado. Então, aqui, o que é que eu fiz? A gente poderia, através de álgebra, determinar a equação dessa reta. Mas a gente precisaria voltar em tudo que a gente aprendeu de álgebra, fazer um monte de cálculo para calcular, fazer matriz. Então, o Excel é um programa que todo mundo tem, muita gente não gosta, prefere sistema, prefere outras coisas. Eu, particularmente, gosto bastante do Excel. E, de qualquer jeito, se a gente tivesse que fazer a equação dessa reta através de métodos matemáticos, a gente ia gastar um certo tempo. Então, aqui no Excel, a gente consegue rapidamente gerar a equação da reta, que é essa parte de cima aqui de Y, né? Y é aqui o meu eixo Y, né? A minha demanda. E a demanda é igual aqui a 4,4733 vezes X, que é meu período, mais 20,827. Então, a gente gerou a linha de tendência, agora a gente vai determinar qual é que vai ser a demanda no meu 11º período. Então, eu vou fazer aqui junto contigo, tá? A minha demanda no 11º período, ela vai ser o quê? Ela vai ser 4,4733 vezes o meu período, que é, nesse caso, o 11º, mais os 20,827, que é aqui o segundo número da equação da minha reta. Só isso. Então, a demanda que a gente conseguia ver aqui, que é mais ou menos 70, o número exato é 70,03. Então, pela equação da reta, a gente determinou a demanda do 11º período. A seguinte é só arrastar, né? Que ela vai ser... Que ela vai ser... A gente repete a equação e muda o período de 11 para 12. Então, a minha previsão de demanda para o 11º e 12º período são, respectivamente, 70,03 e 74,51. Alguma dúvida, Thaís? Tranquilo?
Ah, tranquilo, parece ser bem simples essa parte. Fácil, né? Outra coisa importante nesse modelo, nesse método de prever a demanda, é o R quadrado. Por que eu coloquei ele aqui? Porque o R quadrado, ele é uma maneira da gente analisar se há, de fato, uma tendência. Porque, nesse caso aqui, tem a tendência de crescimento. Mas se não tivesse tendência, não seria viável fazer por esse modelo. E como que a gente vê isso por R quadrado? Voltando aqui na nossa aula, quando o R quadrado ele é próximo a 1, que é o nosso caso, veja aqui que ele é 0,98, significa que há uma tendência na nossa demanda, no nosso histórico de demanda. Quando ele é acima de 0,8, mas não tão próximo a 1, o modelo ainda é adequado. Já se ele for menor que 0,5, esquece, não tem tendência no seu gráfico, não tem nem de queda, nem de alta, então esse modelo ele não é satisfatório para atender o que a gente precisa. Como está aqui também, ele é mais aplicável em demanda crescente ou decrescente. Vou acrescentar isso aqui. E, do mesmo jeito que a média móvel, ele não é assim tão indicado para... Ele não consegue prever alterações abruptas na sua demanda. Outro método é o de suavização exponencial. Isso daqui a gente tenta diminuir possíveis erros. De novo, tem essa fórmula complicada aqui, mas ela é muito parecida com o que a gente fez antes, com a diferença que a gente determina um coeficiente de suavização. Vou voltar aqui para o Excel. Esse aqui. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho, de novo, um histórico de demanda, que é essa minha parte aqui. Período, quanto vendeu, minha demanda. Aí eu preciso prever, por exemplo, a demanda aqui do primeiro período. Para o mês seguinte, eu preciso fazer uma previsão de demanda. Para isso, eu determino duas coisas. Primeiro, a minha base, que é 100. Isso pode ser a média dos últimos períodos, pode ser um número próximo à minha demanda, pode ser algo que eu estou prevendo já de maneira completamente qualitativa, quanto é que eu vou vender. Eu também preciso definir um alfa, que geralmente fica próximo a 0. Quanto menor, menos ele vai ajustar essa equação. Então, colocando aqui na equação, a minha previsão de demanda, que é FT, vai ser alfa vezes a demanda, mais 1 menos esse coeficiente de ajuste, vezes a minha base. O menos 1 aqui, no caso, é o período. Né? Então, por exemplo, no primeiro período, eu utilizo essa base aqui. Essa daqui é a minha base, tá? Vou colocar aqui. A minha base inicial é 100, que eu determinei. A minha base para o primeiro período, ela vai servir como previsão para o segundo. Então, o cálculo aqui, como que a gente faz? Eu pego aqui o meu alfa, que é a demanda, que é o que eu tive aqui, no primeiro período, mais 1 menos alfa. Por isso que alfa tem que ser sempre de 0 até 1, né? Vezes a minha base inicial. Minha base anterior, na verdade, perdão. Tudo isso vai me dar um número aí de 101. Essa é a minha previsão? Não. Essa é a minha previsão para o período seguinte. Aqui. Então, eu tenho a fórmula
eu preciso de uma base para prever a demanda. Como isso daqui não tem tendência, não tem nada, a mesma base é a mesma previsão. Tem um outro modelo que utiliza a tendência também, mas não é necessário aqui para o nosso caso. Então, eu determino esse coeficiente, que pode ser qualquer outro número, pode ser, por exemplo, 0,9, e aí veja que ele vai ficando mais perto, né, a previsão vai ficando mais perto do que acontece. Mas o 0,2 é sempre um bom número aqui para esse caso. Duas coisas importantes. A fórmula e a sua base do período vai ser a previsão do período seguinte. Então, veja, no segundo período, aliás, para prever a demanda do terceiro período, por exemplo, o que eu utilizo? Eu pego o meu alfa, multiplico pela demanda desse período atual que eu estou, do período 2, que está aqui. Aí eu faço 1 menos alfa vezes a minha base anterior, porque eu determinei no mês anterior. Isso daqui, por exemplo, eu estou querendo prever a minha previsão, fazer a minha previsão para o terceiro período. Eu utilizo a base do segundo, que é 99,8, e assim por diante. Sempre a base do mês anterior vai ser a minha previsão do mês seguinte, veja. 99,8 aqui é a previsão do terceiro. A base do segundo, que é 102,6, é a previsão do quarto. E assim sucessivamente, né? Alguma dúvida, Thaís? Por enquanto tá indo. Quando a gente está fazendo isso daqui é mais fácil explicar do que já depois de feito. Mas, bom, esse é o método. Agora a gente tem aqui, está acabando já, tá? Aí depois te dou um tempinho se você quiser começar o projeto, a gente vai fazendo junto. Os métodos qualitativos, eles não são tão aplicados, geralmente são aplicados por empresas de um porte maior. Em empresas menores, eles acabam existindo, mas sem muita, como que eu posso dizer, sem muita técnica, sem muita medição. Mas eles são em geral, três métodos importantes. A primeira é a pesquisa de mercado, que a demanda ela é o consumidor final. Então, a Coca-Cola vai lá e faz uma pesquisa de mercado de qual refrigerante a população pretende tomar na ceia de Natal. Aí, com base na pesquisa de mercado, ela determina quanto que ela tem que produzir para atender essa demanda. Também serve para refletir a opinião da empresa no mercado. Eu gosto muito de dar exemplo de marketing, Thais. Eu não sei se você lembra, um ano que a Skol fez uma propaganda, eu não lembro o termo exato, mas a Skol dizia mais ou menos assim, entregue-se, liberte-se, era algo assim, para as mulheres. E aquilo ficou entendido como machista. Aquela propaganda foi entendida como machista. E eu, particularmente, considero que era mesmo. Então, naquele momento, a opinião sobre a escola ela caiu. Quando a opinião cai, a demanda também vai junto, porque muita gente evita comprar produtos dessa marca nesse período. Depois você dá um Google aí para você ver a campanha machista da escola, que você vai achar alguma coisa. Ok. Nada contra a marca, não, tá? É só um case. É um case de marketing até, um erro de marketing. Claro. Outra pesquisa de mercado é para definir o market share, né? Isso daqui é muito usado por grandes empresas. Então, pesquisa de mercado é isso. Você faz uma pesquisa no seu consumidor final, você já consegue saber a opinião da sua empresa, o market share que ela está, e você consegue determinar a demanda, ou
relativamente determinar a demanda para um período. A segunda é a simulação de cenários. A simulação de cenários, ela trabalha basicamente com 3 cenários, que é o otimista, pessimista e provável. Quem é que simula esse cenário? Pode ser qualquer pessoa, mas geralmente os funcionários da empresa, os especialistas e os vendedores. Isso aqui ocorre muito no mercado financeiro. Né? O mercado financeiro tem muito isso. Os especialistas, eles sempre têm lá relatórios mensais para dizer, tal ação vai subir, tal ação vai cair. Então, o pessoal analisa a economia, a macroeconomia e até a microeconomia aplicada ao negócio daquela empresa para dizer se uma ação tem tendência de crescimento ou de queda. E os vendedores também, porque os vendedores, eles estão, não nesse caso, não nesse exemplo do mercado financeiro, mas numa empresa, né? Geralmente os vendedores são os profissionais que estão mais próximos do cliente, então eles têm opinião. Um ponto desse método da simulação de cenários é que é difícil ter um consenso, né? Às vezes os vendedores têm uma expectativa, já os especialistas daquele mercado específico vão para outro lugar. Para corrigir esse difícil consenso, tem o método de Delphi, que basicamente ele faz o seguinte, é mais ou menos um brainstorm, só que ele faz uma avaliação individual, é um brainstorm individual. Então, um líder para definir o método, ele vai e pergunta para todo mundo qual que ele acha que vai ser a demanda, como vai ser a demanda daquele mercado. Né? Ainda mantendo aqui os 3 cenários, otimista, provável e pessimista. Então, faz essa avaliação individual com cada participante da pesquisa ou da simulação de cenário, e depois ele agrupa todo mundo. Pesquisa não, perdão, da simulação de cenário. Então, imagina que, não é o seu caso, mas imagina que algum líder chega lá, imagina que fosse um outro tipo de produção, né, na sua empresa, e um líder chega lá, quanto você acha que a gente vai produzir mês que vem? E aí vai fazendo essa avaliação com cada funcionário da empresa. E depois junta todo mundo, expõe a opinião de todo mundo e há um debate. Então, não foge da simulação de cenários, só que com uma divisão de etapas, né? Primeiro individual e depois em grupo. É evidente que os métodos quantitativos são bem melhores do que os qualitativos. Né? Por mais que você tenha aqui, no caso da Lear, né? Por mais que ela contrate o maior especialista em vendas de carro do Brasil, não tem como ter uma previsão exata de quantos carros cada montadora vai produzir, que seja no trimestre. Que seja no trimestre. Então, as quantitativas tendem a ser bem melhores. Né? Para finalizar a nossa aula, Thaís, já começar o projeto, a sazonalidade. Sazonalidade é algo que está muito aí no nosso vocabulário, né? Ela vem da palavra season, que é a estação em inglês, e nada mais é que uma demanda de um período específico. É impossível falar de sazonalidade sem falar das datas que a gente tem no nosso calendário, né? Páscoa, Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. Se não me engano, o comércio no Brasil, só como informação, talvez não no ano passado, né? Porque a gente teve um ano atípico. Mas, em geral, o Natal é a melhor data para o comércio e o segundo é o Dia das Mães. São as 2 melhores datas para o comércio no país. E outras demandas com outras sazonalidades com tempo um pouco maior são grandes eventos, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, o próprio Rock in Rio. Ele está aqui. Legal. Sazonalidade é um pouquinho mais complicado. Então, a primeira coisa, a gente precisa pegar os dados e plotar um gráfico para a gente saber qual que é a sazonalidade. Como que a gente sabe isso?
Você consegue identificar que do período 1 até o período 9 eu tive uma queda e um crescimento, e no período 10 ela vai começar a cair de novo? Aham. E novamente, no 9 ela começa a cair e volta aqui até o 18 e depois cai de novo. Então a gente pode dizer que aqui nesse caso temos um período sazonal de 9 períodos. Aliás, temos uma sazonalidade de 9 períodos. Com os dados aqui, período sazonal, veja, está de 9 em 9. Deixa só eu colocar aqui. Essa é a minha demanda real. MMC é a média móvel centrada. Por quê? Se eu tenho um período sazonal aliás, se eu tenho uma sazonalidade de 9 períodos, eu preciso centralizá-la. Então, o que eu faço? Aqui na previsão do quinto mês, a gente tem aqui no quinto período, como é 9, né? A minha sazonalidade é de 9 períodos. Eu pego aqui o período central, que é o quinto período, e faço uma média móvel centrada. Essa média móvel, ela nada mais é do que a média do meu período sazonal, aqui de 9. Então, vai do 1 até o 9, eu fiz uma média. Simples, só isso. No sexto aqui eu vou avançando essa média, né? A média do sexto vai do segundo período até o 10º e assim por diante. Só clicar e arrastar. Eu preciso determinar o índice de sazonalidade. E esse índice, ele é o quê? Ele é uma média da diferença de sazonalidade com a média. Então, vamos lá. A minha média no período todo, ela é 2.863. E a minha média móvel aqui na sazonalidade, ela é de 2.921. Então, o que eu faço? E a minha demanda real por período aqui. Então, no índice de sazonalidade, o que eu faço? Eu divido a demanda real pela média móvel concentrada. Isso vai me dar um coeficiente. O que esse coeficiente significa? Que isso daqui representa 72% da média móvel. Só isso. Então, eu faço aqui o meu índice de sazonalidade desse período. Daí eu vou fazer isso para todos os períodos. E veja que aqui, ó, eu repeti o período da sazonalidade. Ó. O meu primeiro período no gráfico todo, que está aqui nessa coluna, ele é o primeiro período sazonal. Se eu tenho um período sazonal de 9, se eu tenho uma sazonalidade de 9 períodos, o meu 10º período, no geral, ele é o primeiro da segunda sequência sazonal. Vai de 9 em 9. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque para calcular, aí suponhamos, eu vou fazer aqui uma previsão. Para o meu 25º período. O 25º período, ele é o quê? Ele é o 7º período sazonal desse meu tempo aqui. Então, renovou em 19, né? Começou outro. E para determinar o 25º período, a demanda do 25º período, eu preciso do 7º aqui no período sazonal. Para isso, eu faço o índice de sazonalidade médio, que ele é o quê? Eu vou colocar aqui ele é uma média dos índices sazonais dos primeiros períodos. Então, eu pego aqui o índice sazonal do primeiro período, mais o do primeiro período seguinte, e faço uma média. Como aqui não tem nada, ele vai repetir esse, né? O mesmo aqui no 2. Eu pego
o índice sazonal do segundo período. Como eu só tenho um, ele também vai repetir, 1,15. 3 e 4 também repetem, porque eu não tenho o índice sazonal para cá e nem para cá. Do quinto até o nono, eu tenho dois índices sazonais, que é o primeiro que eu defini lá e o segundo que eu defini aqui. E o que significa esse índice médio sazonal? Ele significa que o período 1, o primeiro período aqui, ó, que ele tem 2.904, essa é a média móvel centrada. Esse valor de média móvel, ele é 19% maior do que a minha demanda média do período todo. Então, quer dizer, esse ajuste aqui de índice médio, que a gente está fazendo para 3 períodos, né, para três ondas sazonais, na indústria ele costuma acontecer com várias ondas. Então, você precisa pegar o primeiro período, o índice médio dele, o índice sazonal dele, do segundo, do terceiro, e fazer uma média. Isso vai dizer o seguinte: no primeiro período, o que acontece? A minha média móvel, ela tende a ser 19% acima da média. No segundo período, 15%. Já no terceiro período, costuma cair, que é o que a gente vê aqui no gráfico. Está bem abaixo, se a gente traçar a média, né, que é mais ou menos aqui, o terceiro período já é de queda. Por isso que está negativo. Eu gosto de percentual, que o percentual fica sempre mais fácil de entender, né? Então, o índice médio, ele significa isso. E aí, o que a gente faz? Multiplicação de percentual. Se o meu índice médio no período 7 da sazonalidade diz para mim o seguinte, ó, em tese, a sua demanda, em tese não, né, o histórico da sua demanda é que no período 7, ela é 2% abaixo da média geral. Se a minha média geral é 2.863, eu faço aqui apenas uma multiplicação da média mais a média vezes o percentual aqui. Como esse percentual é negativo, esse mais vira menos, né? Então, a minha previsão de demanda é um pouquinho menor do que a média geral. Já o período sazonal 8, ele tem, pelo histórico, ele é 15% acima da média geral. Então, eu faço aqui a média vezes 15%. E o último período sazonal, né, o IS9, ele é 25% acima da média. Então, se a minha média é 2.800, 25% a mais é 3.581. E aí seguiria, se eu precisasse aqui do décimo. Aliás, já renova, né? Já é a primeira sazonalidade do meu quarto ciclo, né? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. E seria o 28º período no geral. O que ele seria? Ele seria a média mais a média vezes esse percentual aqui, que do primeiro período é o quê? 19%. Bom, assim a gente faz um ajuste sazonal. Thaís, essa é a nossa aula de hoje.